Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA. Faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência do CRH-UFBA. Esse vídeo está sendo produzido para a disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva 3. Faz parte de uma sequência sobre odontologia no setor privado. E hoje eu vou falar sobre saúde suplementar, falando de algumas classificações. As classificações que serão abordadas nesse vídeo são as seguintes. Em relação à operadora, vamos falar do tipo de atenção à saúde. Em relação ao plano, vamos falar do tipo de contratação. E também vamos falar das modalidades de operadoras de planos de assistência à saúde. Em relação aos tipos de atenção prestados pelas operadoras de planos de assistência à saúde, temos dois tipos. O primeiro tipo é o médico hospitalar, e neste caso, as operadoras oferecem planos médico-hospitalares ou médico-hospitalares e odontológicos. Então, essas operadoras podem vender planos médicos com ou sem odontologia. A odontologia pode ou não ser oferecida. O segundo tipo é o tipo odontológico. Então, são aquelas operadoras que somente ofertam planos odontológicos, não oferecem nada de assistência médico-hospitalar. A segunda classificação que eu vou falar aqui é em relação ao tipo de contratação do plano de saúde. Pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo contratação individual ou familiar e pode ser do tipo coletivo. Então, o plano de contratação individual ou familiar é aquele que é firmado entre a operadora e uma pessoa física. Esse contrato pode ser para cobertura só daquele indivíduo ou pode ser do indivíduo e sua família. Isso aí é o que a gente chama plano de contratação individual ou familiar. O outro tipo, que é o plano de contratação coletiva, é aquele que se faz um contrato entre operadora e pessoa jurídica. Então, neste caso, nós temos diferentes tipos de pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por exemplo, pode ser uma empresa. Então, vamos supor que uma empresa decide ofertar um plano de saúde aos seus empregados. O contrato será firmado entre empresa e operadora. E tanto faz se a gente está falando sobre quem vai ter direito à assistência, é o empregado ou o empregado e sua família. Isso aí é o que a gente chama de plano coletivo empresarial. Agora, se a pessoa jurídica que firma o contrato com a operadora for um conselho profissional, vamos supor, um Conselho Regional de Odontologia, se for um sindicato, né, sindicato de trabalhadores de um determinado setor, ou qualquer outra organização, vamos supor, uma associação de moradores, uma associação qualquer. Todos esses exemplos que eu dei são pessoas jurídicas e são elas que firmam contratos com a operadora. Então, nesse caso, se chama contrato coletivo por adesão, certo? Não é o indivíduo que está firmando contrato com uma operadora, mas aquela entidade que o representa. Essa classificação tem desdobramentos práticos muito importantes sobre os índices de reajustes dos valores das mensalidades. Então, todo ano a ANS divulga um índice máximo de reajuste das mensalidades dos planos individuais. O pressuposto por trás disso é que num contrato em que um indivíduo firma com uma operadora, a situação desse indivíduo é muito vulnerável. Então, ele não teria um poder de barganha suficiente, estaria sujeito a reajustes abusivos
por parte da operadora e por isso a ANS entra nesse jogo para colocar um limite máximo nos valores dos reajustes dessas mensalidades. Por outro lado, os planos coletivos, e aí tanto os empresariais quanto aqueles por adesão, eles não têm essa limitação, não tem um índice de reajuste máximo a ser definido pela ANS. O pressuposto que está por trás dessa regra é que esses indivíduos, porque eles são representados por uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem um maior poder de barganha frente à operadora. Então, vamos supor que foi um conselho profissional que firmou contrato com a operadora. E esse conselho profissional representa 10 mil profissionais. Então, são 10 mil potenciais beneficiários da operadora. A premissa da ANS é que aí não existe uma disparidade de poder, porque essa entidade teria capacidade de negociar, né, valores e impedir que os valores sejam abusivos. Estou falando de premissas. Não quer dizer que ocorra dessa forma. Então, eu trouxe duas notícias, essas são de 2019. A primeira informa o valor que a ANS autorizou como reajuste máximo para os planos de saúde individuais ou familiares. E a segunda notícia relata o quanto que esses planos de saúde empresarial sofreram de reajustes acumulados em 7 anos. Então, em geral, existe aí uma disparidade nesses reajustes. Eu peguei essas informações no site da ANS em setembro de 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a muito tempo, vá você mesmo lá no site da ANS e pegue informações mais detalhadas. Então, hoje, nós temos uma maioria de beneficiários nos planos de contratação coletiva. São mais de 59 milhões de beneficiários desse tipo de plano. Apenas uma minoria é que tem planos do tipo de contratação individual. Ou seja, toda vez que a ANS divulga o seu índice de reajuste máximo, ela está estabelecendo uma proteção somente a esse público aqui. Esse outro público aqui não é protegido por esses índices máximos de reajuste. Então, isso também explica uma certa dificuldade que os consumidores têm no mercado de encontrar para vender planos por adesão individual familiar, porque as operadoras acham bem mais vantajoso oferecer esse tipo de plano que não está sujeito a esses valores máximos de reajuste estabelecidos pela ANS. A terceira classificação que eu vou falar nesse vídeo é em relação à modalidade das operadoras de planos de assistência à saúde. A maior parte dessas modalidades está expressa na RDC 39, que foi publicada em 2000. As operadoras de planos de assistência à saúde sempre são pessoas jurídicas, mas podem ser pessoas jurídicas de diferentes tipos, e é disso que a gente vai falar agora. Uma das modalidades de operadoras de planos de assistência à saúde é a modalidade cooperativa médica. E nesta modalidade, ela é caracterizada por ser uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos. Isso aí está lá na Lei das Cooperativas, é uma lei de 1971, a Lei 5.764, define o que são cooperativas. Mas quando essa sociedade de pessoas sem fins lucrativos, essas pessoas são médicos, você tem uma cooperativa médica. E se essa cooperativa médica atua vendendo planos de assistência à saúde, então você tem uma operadora na modalidade cooperativa médica. Uma outra modalidade de operadora é a modalidade cooperativa odontológica e é muito semelhante à cooperativa médica que eu já acabei de explicar.
Então, ela também é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos. No caso, as pessoas são dentistas e, neste caso, essa operadora, ela opera somente planos odontológicos. Ela não vende planos de assistência médica hospitalar. Uma outra modalidade de operadora de planos de assistência à saúde é a modalidade autogestão. Vamos supor que uma empresa, a partir do seu departamento de recursos humanos, monta um plano de assistência à saúde para atender os seus empregados, os seus sócios, os seus administradores. E nisso aí pode incluir ou não os familiares desse pessoal todo. Então, essa empresa atua no mercado não para vender plano de saúde, ela vende outra coisa, ela é uma empresa de outro ramo. O plano que ela montou é somente para atender seus empregados, seus administradores e sócios. Então, esse é um tipo de operadora de autogestão. Se a gente, em vez de falar de uma empresa com fins lucrativos, a gente falar de um órgão estatal, então a gente, em vez de estar falando dos empregados, a gente está falando de trabalhadores estatutários, né? Nós estamos falando de servidores públicos. Também vale se a gente estiver falando de uma empresa estatal, que também faz outra coisa, mas tem um plano de assistência à saúde para atender seus trabalhadores, seus servidores públicos, seus empregados, né? Neste caso, também é uma operadora de autogestão. E no caso de, vamos supor, uma entidade, uma associação, uma fundação que tem, atua para uma categoria profissional e monta um plano de saúde somente para os seus filiados, sindicalizados, associados, né? Então, neste caso, também é uma operadora de autogestão. Vamos supor que a pessoa jurídica que opera o plano de assistência à saúde seja uma entidade filantrópica. Para ser considerada entidade filantrópica, é necessário ter um certificado de entidade beneficente de assistência social. Então, se essa entidade beneficente opera um plano privado de assistência à saúde, então ela é uma operadora de plano de assistência à saúde na modalidade filantropia. As operadoras de planos privados de assistência à saúde classificadas como medicina de grupo são aquelas empresas ou entidades que não são nem administradoras, nem cooperativas médicas, nem autogestão, nem filantropia. A mesma lógica a gente utiliza para definir o que são operadoras na modalidade odontologia de grupo. São aquelas empresas ou entidades que operam exclusivamente planos odontológicos e não são cooperativas odontológicas. Então, essas empresas não podem operar planos médico-hospitalares, elas só podem operar planos odontológicos, mas não são cooperativas odontológicas. Uma modalidade de operadoras de planos de assistência à saúde é a de seguradoras especializadas em saúde. São sociedades com fins lucrativos que comercializam seguros em saúde. Então, a gente está falando de sociedades seguradoras, estão autorizadas a operar planos de saúde e não podem atuar em outros ramos ou outras atividades. Esses dados são obtidos no site da ANS e se referem a junho de 2020 e ajudam a gente a entender um pouquinho melhor. Então, vocês veem que nessa época nós tínhamos 46 milhões, mais de 46 milhões de beneficiários de planos de assistência médica com ou sem odontologia e 25 milhões de beneficiários exclusivamente odontológicos. Dentro de cada uma desse tipo,
de assistência, nós temos essas modalidades de operadoras. Então, vocês veem que, no caso de beneficiários de assistência médica, temos muitos beneficiários de medicina de grupo e, em segundo lugar, muitos de cooperativa médica. Agora, o que nos interessa mais diretamente, que são os beneficiários de planos exclusivamente odontológicos. Nós temos a maioria desses beneficiários sendo atendidos por operadoras de odontologia de grupo. Dos 25 milhões, 12 milhões são de operadoras nessa modalidade. Mas vocês também vão encontrar muitos beneficiários que são atendidos por operadora de medicina de grupo. Por quê? Porque as operadoras de medicina de grupo podem ofertar planos médicos hospitalares com ou sem odontologia, certo? Então, você vai ter muitas operadoras de medicina de grupo ofertando planos exclusivamente odontológicos também. Elas já estão em segundo lugar. E aí vocês veem, as cooperativas odontológicas estão em terceiro lugar, né, depois da medicina de grupo. As demais ocupam um espaço bem menor nesse ranking. Esse vídeo termina por aqui. Em breve, mais vídeos sobre esse tema serão publicados aqui no canal.